Hoje o foco é um clássico, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. A gente está usando um resumo bem detalhado como base, tá? E a nossa missão aqui é simples, tirar as lições mais importantes sobre pensamento financeiro que esse livro traz. Bom, para começar, qual é a grande ideia, assim, o estalo inicial que o Kiyosaki apresenta? Olha, a grande ideia mesmo é a urgência do que ele chama de alfabetização financeira. Kiyosaki argumenta, e bastante, que a educação que a gente recebe, a tradicional, sabe? Ela ensina muita coisa, mas falha e feio em ensinar como lidar com dinheiro, como construir riqueza. E essa sacada veio da experiência dele com duas figuras de pai, né? O pai pobre, que era o pai biológico dele, super instruído, PhD e tudo, mas, assim, vivia com dificuldade financeira. E o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele. Esse tinha bem menos estudo formal, mas era muito, muito bem sucedido financeiramente. Entendi. Esse contraste é a chave de tudo, então. Mas o que definia essas duas mentalidades na prática, além da grana na conta, claro? Era a visão de mundo, sabe? O pai pobre, mesmo com o PhD, valorizava muito a segurança no emprego. Ele basicamente trabalhava pelo dinheiro. A frase clássica dele era: "Não posso pagar isso". A famosa frase limitante. Exato. E ele meio que via o dinheiro como algo quase como a raiz de todo o mal, sabe? Uma coisa meio suja. E apesar de toda a formação, a vida financeira era sempre uma luta. Já o pai rico, esse nem terminou o ensino médio, para você ter uma ideia. Mas o foco dele era outro. Inteligência financeira, empreender, fazer o dinheiro trabalhar para ele. Em vez de dizer, "não posso pagar", ele se perguntava, "como eu posso pagar isso?" Era uma pergunta que abria possibilidades, né? Para ele, dinheiro era uma ferramenta. Ferramenta para comprar liberdade, para comprar tempo. Então, a provocação é que o X da questão não é tanto o diploma, a educação formal, mas sim a mentalidade, a inteligência financeira que se desenvolve. Exatamente. Desafia totalmente aquele caminho tradicional que a gente ouve tanto. Estuda, consegue um bom emprego, se aposenta. A famosa corrida dos ratos. Isso. Ele usa muito esse termo, corrida dos ratos. Aquele ciclo vicioso de trabalhar só para pagar conta, sem nunca sair do lugar, sem construir patrimônio de verdade. A ideia é mudar radicalmente a forma como a gente encara o trabalho e o dinheiro. E como é que se sai dessa corrida na prática? Qual a ferramenta que o pai rico usava para, como você disse, fazer o dinheiro trabalhar por ele? É aí que entra aquela distinção famosa, né? Ativo e passivo. Perfeito, é aí mesmo. A diferença crucial e que ele martela muito é entre ativos e passivos. É simples, mas poderoso. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Tipo o quê, por exemplo? Pensa em imóveis que você aluga e recebe o aluguel, ações que pagam dividendos, um negócio que funciona mesmo sem você estar lá o tempo todo. Coisas que geram renda, sabe? Fluxo de caixa positivo. E o passivo é o contrário. Tira dinheiro do seu bolso, gera despesa. O carro que você usa, financiamento, seguro, IPVA. A casa própria onde você mora. Opa, peraí. A casa própria como passivo, essa parte sempre dá o que falar. Vai contra tudo que a gente aprendeu, né? O sonho da casa própria como o maior investimento da vida. Pois é. Ele força a gente a pensar diferente, a olhar para o fluxo do dinheiro. Se a sua casa só te dá despesa, PTU, condomínio, manutenção, talvez um financiamento, e não gera renda, ela está funcionando como um passivo nas suas contas do mês. Faz sentido olhando por esse ângulo do fluxo. Exato. A lógica do Kiyosaki é: os ricos focam em acumular ativos, coisas que geram mais dinheiro, enquanto a classe média, muitas vezes, compra passivos achando que são ativos. O objetivo final é ter renda vinda dos seus ativos que seja suficiente para cobrir todas as suas despesas. Aí sim, você alcança a liberdade financeira. É o famoso fazer o dinheiro trabalhar para você. Entendi. Mas se isso é tão fundamental, por que raios a gente não aprende isso na escola? Por que o modelo do pai pobre, focado no emprego, ainda é tão dominante? Bom, Kiyosaki tem uma crítica bem forte ao sistema educacional. Ele diz que o sistema foi meio que desenhado lá na era industrial, sabe? Para formar bons empregados, pessoas que seguem regras, não necessariamente para formar empreendedores ou investidores. Faz sentido histórico. E essa lacuna na educação financeira, essa falta de conhecimento sobre dinheiro, acaba, alguns argumentam que beneficia quem lucra com isso, né?
bancos e instituições financeiras, e como muito do que a gente aprende sobre dinheiro vem de casa, os ciclos acabam se repetindo, sejam eles bons ou ruins. E não é só conhecimento técnico que falta, imagino. Tem o lado emocional também, né? Gigante. O fator emocional é crucial. O medo. O medo é um grande vilão. Medo de perder dinheiro, medo de fracassar, medo de tentar algo diferente, de sair da zona de conforto. Esse medo, às vezes misturado com a ganância de querer tudo para ontem, é o que prende muita gente na tal corrida dos ratos. Medo e ganância. Os motores da corrida. Exato. Então, parte do aprendizado é lidar com isso. É entender que errar faz parte, que assumir riscos calculados é necessário. Ver o fracasso não como o fim do mundo, mas como uma chance de aprender e ajustar a rota. Entendido. Então, resumindo a ópera que a gente tirou desse material, o negócio é tomar as rédeas da própria educação financeira, mudar o foco de só ganhar dinheiro para construir ativos que gerem renda, questionar as crenças que a gente tem sobre trabalho, segurança e, claro, trabalhar o lado emocional, principalmente o medo. Não adianta só saber a teoria. Tem que entender por que a gente faz o que faz com o dinheiro. Para a gente fechar, então, fica aqui uma provocação para a nossa audiência pensar. Se a escola não ensina essas coisas e, como você disse, a família muitas vezes repete padrões que nem sempre são os melhores, de onde vem aquela faísca, aquele clique inicial que faz alguém buscar essa inteligência financeira, muitas vezes indo contra o senso comum? O que será que desperta essa jornada?